Alguns segundos. Já estamos ao vivo. E aí, nós vamos aguardando, o pessoal está entrando aí, nós já estamos ao vivo, com nossos convidados aqui presentes. E aí, nós estamos esperando vocês estarem entrando para a gente começar o nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre assistência social, né? Uma da minha formação, a minha formação, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre a assistência social e os desafios. Quero convidar todos vocês para continuar assistindo as nossas lives, todo mundo que está aí, deixar uma curtida, compartilhar com o pessoal para estar assistindo essa live com a gente, deixa seu comentário, e aí vamos começar a conversar fazer essa live aí, conversar com os nossos convidados aqui, que eu tenho certeza eles vão agregar muito no nosso conhecimento hoje, tá? Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí com a gente, que têm assistido sempre, né? Que a gente tem feito essas lives aqui no intuito mesmo de trazer uma nova visão e também trazer conhecimento para as pessoas, interação social mesmo. Então, hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, que é o Joaquim e a Laurice, para a gente conversar um pouquinho sobre assistência social. Então, eu peço para vocês, pessoal, deixe o seu comentário, continue seguindo nas páginas. Eu estou no Facebook, no Instagram, no Twitter, tá? E aí a gente pode conversar. Estou no WhatsApp também. Lá no Instagram tem o meu número de WhatsApp. Se você quiser conversar comigo, é só, né, falar um oi lá para a gente continuar batendo aquele papo, conversando e, né, tá se conhecendo melhor. Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Esse projeto se chama Mulheragem e a gente tem feito nesse intuito que eu comecei a falar com vocês, que é de trazer informação, porém de uma forma mais interativa, também pensando, né, na fala mulheragem. Aí está o Paulo Maurício, né, dando uma boa noite aí para nós. Paulo Maurício é meu irmão, boa noite para você também. Pensando nessa fala mulheragem, é o sentido de quê? De trazer as mulheres também para esse lugar de protagonismo e de fala, né? Então, é fazer uma interação com diversos temas aqui que a gente vai trazer, porém, né, nesse local, nesse lugar, né, de um protagonismo feminino. Sou Poli, né, estou como pré-candidata a vereadora aqui no município de Betim, e aí a gente vamos conversar um pouco sobre esses vários temas aqui através do Facebook. Tenho feito também algumas lives, né, pelo canal que se chama... Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Parece que está dando um eco aqui no meu telefone, ou no meu fone de ouvido. E aí, pessoal, tem feito uma live também no Instagram que se chama Coisas de Mulher, também com essa intenção, porém, a gente sempre traz uma mulher para falar também das suas experiências, que a gente sabe que as mulheres, né, têm vários conhecimentos aí, múltiplas formas de conhecimento, inclusive de visão, né, de mundo. Então, nós vamos conversar muito também no Instagram, trazendo grandes mulheres aí. Então, pessoal, falar hoje é uma data importante, né? Hoje é dia 10 de setembro, é o dia que fala sobre a prevenção ao suicídio, né? É importante a gente lembrar. Nós temos aí alguns dados não tão, né, bons, que são referentes a essa questão do suicídio. São mais de 800 mil, né, casos, e aqui no Brasil chega a quase 12 mil. Né, for contar, né, de forma geral, dá uma pessoa a cada 40 segundos. E aí nós temos que conversar sobre isso. Então, a gente está, né, nós estamos aqui no setembro, né, no setembro amarelo. É importante a gente tentar tirar, né, essa ideia de que, né, os problemas, a depressão, né, ela é algo que a pessoa, às vezes, né, ela passa por diversas situações aí, né, na sua vida, e a gente precisa de entender e tentar acolher essas pessoas, né, até mesmo para a gente buscar formas de ajudar. Então, né, nesse dia a gente lembra aí o dia 10 de setembro, que é o dia da prevenção ao suicídio.
Então, pessoal, nesse projeto que nós estamos fazendo aqui, do Mulherage, a gente já tem feito algumas coisas que é nesse sentido de trazer uma orientação e também trazer um auxílio e emancipação para as pessoas. É algo que, né, o trabalho profissional dos assistentes sociais fazem muito. É tentar trabalhar a autonomia, trabalhar a emancipação, o empoderamento e também, né, apresentar para os seus usuários a questão de como eles podem fazer para buscar os seus direitos. Então, a gente sempre tem falado disso aqui, mas hoje, especificamente, nós vamos falar, né, nesse sentido, com a questão da assistência social. Então, nós estamos aqui com a Laurice e com o Joaquim, a qual eu agradeço mais uma vez por estar aqui com a gente, e eu vou passar para eles se apresentarem, né, para vocês, para a gente dar início no nosso bate-papo. Eu vou passar para a Laurice primeiro, para ela se apresentar, depois para o Joaquim, e aí nós vamos começar nosso bate-papo aí. Se apresenta para a gente, Laurice. Sim. Bom, eu sou Laurice, eu sou assistente social, atualmente não, já há uns bons anos, né, trabalho na assistência social da Prefeitura de Betim, no investimento no trabalho dentro do CREAS. Também sou militante, né, em defesa da população em situação de rua, e também atualmente faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos de Betim. Joaquim? Meu nome é Joaquim Dias, tenho 50 anos, casado, pai só de 6 filhos. Linda, maravilhosa. Minha militância, ela começou lá nos idos de 80, junto com os padres aqui na região de Petrolândia, os cubanianos, na pastoral de juventude, catequese, e ali teve o início da minha formação para educar as questões sociais. Né? A teologia da libertação trouxe para a gente uma libertação realmente de consciência. E isso marcou muito. Depois, com 14 anos, já estava no movimento de creches, na creche Sorriso de uma Criança, fui lá um dos fundadores, e, em sequência, com 18, já assumi pela primeira vez a direção da creche Pequeno Príncipe, cá no Laranjeiras, onde fiquei por 8 mandatos. E esse envolvimento com a criança, com a família, é que eu sou o Conselho Municipal de Assistência, por lá sendo presidente por mandatos, e representando o Conselho de Betim, no Conselho Estadual, fiquei lá por um mandato. E no período aqui também conjugado a isso, iniciamos na Faculdade de Direito da PUC, e depois especialização na mesma faculdade, e dando sequência sempre à militância nos movimentos sociais, principalmente no Conselho Municipal. E, por último, o mais recente, eu estive como juiz do Tribunal de Justiça no Juizado Especial de Betim, trabalhando as questões de causas de menor potencial ofensivo no ramo do direito civil. Né? Então, essa formação na condição de advogado veio aprofundar o nosso conhecimento, a nossa relação com a defesa do direito, principalmente da criança pequena, que é onde eu atuei, mas com a passagem bem breve ao adolescente acometido de algum ato infracional, com direitos violados também. E é isso. A cidade hoje, para a gente, é um plantel de oportunidade de discutir e de militar na defesa dos direitos da sociedade mesmo do Betim. Aí. Nós estamos com a Maria Auxiliadora falando aí de vocês, ó, que o Joaquim foi presidente do CMAS, e também falando da competência, né, de Laurice. Tive um prazer de conhecer a Laurice enquanto eu trabalhava no Conselho Tutelar também, né, quando ela era técnica e também quando era, né, uma das coordenadoras lá do CREAS,
aonde que a gente tinha, né, atuação, a qual eu atendi a região centro, norte, Vianópolis, e ela também acompanhava essas regiões na época. Tive o prazer também de conhecer o Joaquim recentemente, conhecer a história dele, né? E aí, muito próximas das nossas histórias também, das lutas e, né, das conquistas aí, frente aos direitos na assistência social e também da criança e do adolescente. E aí eu tenho uma honra de estar com vocês dois aqui para a gente conversar sobre esse tema que é tão importante e que a gente necessita tanto falar neles, principalmente nesse período que nós estamos vivendo. Então, nós vamos, né, eu vou fazer só um breve aqui, referente à assistência social, um pouquinho para a gente estar entrando na nossa discussão, mas falar com vocês um pouquinho que assistência social, a gente, né, explicar para quem está entrando aí, né, que de fato a assistência teve um período que a assistência era mais vista como questão de caridade, de filantropia, mas a partir da Constituição nós tivemos aí a assistência colocada como uma questão de direitos, né, direitos fundamentais aí para as pessoas através das políticas, né, das políticas de assistência social. Ela está dentro desse tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e a Previdência, né, e tem o artigo 194 da Constituição, a qual fala desse tripé da Seguridade Social. Eu estou achando que está chiando demais, vocês estão me escutando direito? Sim. E para mim está bem. Vamos. Parece que está chiando aqui. Então, assim, nós temos esse tripé da Seguridade Social, né, a saúde, a assistência e também a Previdência, e nós temos dentro do artigo 203 e 204 também o desenho dessa política, e aí que deu a esse surgimento das nossas leis, né, da assistência social, a LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, aí depois nós tivemos, né, a LOAS em 93, depois nós tivemos o SUAS, e a NOB, né, a NOB, que o SUAS, né, que é o Sistema Único de Assistência Social, depois a NOB, que é a Norma de Operacional Básica, né, da Assistência Social, que vai regulamentar, né, o funcionamento da assistência. E aí, consolidada, né, a assistência social como essa política de proteção e também, né, de garantia de direito das pessoas, nós temos aí, né, os profissionais de serviço social, né, os assistentes sociais aí que fazem esse trabalho direto, né, dando norteamento aí da assistência. E também os conselhos municipais. Então, nós temos aí os representantes, né, da assistência, também o Joaquim, que foi do Conselho Municipal, vai contar para a gente um pouquinho da experiência deles. E aí eu queria que vocês falassem, em cima dessa experiência que vocês já tiveram, né, frente ao trabalho dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, que é de grande importância frente às deliberações e os encaminhamentos, né, dessas políticas públicas, né, principalmente dos recursos e tudo mais, e também da assistência direta, né, à família. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho, frente a essa experiência de vocês, sobre qual que é a importância desse trabalho, né, que tem que ser feito, tanto do trabalho da assistência, quanto também do Conselho Municipal de Assistência Social. Pode, algum de vocês... Eu acho que a assistência, na minha experiência, né, como eu sou não tão novinha, né, a gente vivenciou esse processo de mudança, né, de conquistas da assistência social. Então, assim, quando a gente começou na assistência social, na militância mesmo, e nas lutas de interface para a criação de uma política de assistência social, o que era mais marcante, né, era a questão do assistencialismo, como você disse, né, da filantropia, da religião, da troca, né, e participar dessa construção que vai se tornando dentro, né, na década de 80, na luta dos movimentos por direito, por garantias de direito, e assistência social, ela também ir se colocando nesse lugar de direito,
eu fico pensando assim que foi uma luta muito grande para chegar onde nós chegamos hoje, né? Nessa conquista de que a população tem direito, né? Ninguém está dando nada para a população. É um direito dessa população conseguir, né, os benefícios, conseguir uma renda mínima, é direito dessa população para a questão da sobrevivência, sobreviver com dignidade, né? E é direito a outras coisas que o SUAS garante, né? Que é a convivência familiar, que é o respeito ao outro, que é a escuta do outro, né? E eu tive a oportunidade de, em Betim, construir, né, pós 2004, 2005, 2007, que foi o momento das reviradas, né, em relação às construções pactuadas e propostas pelo SUAS, né, de participar dessa construção muito mais na linha da construção da proteção social especial, né? O que é a construção da proteção social especial? É trabalhar com aquelas famílias que são as mais afetadas pelas misérias, né, pelas faltas de políticas públicas, muitas vezes, na cidade, né? Então, são aquelas famílias que estão dentro de uma situação de violação de direito. E você trabalhar participação, garantia de direito com uma população que está dentro dessa linha de pobreza, de violação de direito, muitas vezes não é fácil, porque as pessoas já vêm numa condição, muitas vezes, de submissão mesmo, né, de achar que o Estado que faz, o Estado que dá, então, não como um direito à participação e uma construção coletiva, né, então eu acho assim, nesse decorrer da minha vida profissional, né, principalmente nessa construção do SUAS, eu tive muita oportunidade, possibilidade de trabalhar esses direitos com a população, né? De estimular a participação dessa população na construção de direito e garantia desses direitos, né? Acho que foi um pouco dessa experiência que eu tenho da participação concreta. Tive uma passagem pelo Conselho, alguns anos atrás, né? Esse lugar do controle social. Na época que eu participei, as coisas eram debatidas, as coisas eram conversadas, eram levadas para o Conselho, muitas brigas, muitas discussões, né? E aí, eu acho que foi uma experiência muito rica naquele momento que eu tive a oportunidade de passar pelo Conselho. Joaquim? Então, obrigado, Duda, por ter inteligente. Na verdade, ele foi de melhorar. Eu trago no meu currículo 2 únicos planos de trabalho que o governo municipal criou para análise as duas únicas que foram planos de gestão. Então, Joaquim, espera aí só um pouquinho que eu estou tendo dificuldade de te escutar. Eu não sei se tem alguma coisa dando interferência. Você está com os dois? Não, o outro, um está desligado, não mais. Ah, tá. Você está escutando normal, Laurice? Eu também. Não, está falhando. Está falhando, não está? Será que é o meu aqui? Será que isso melhora? Mais perto. Ficou melhor. Ah, sim. Sim, parou. Eu só aprendi esse negócio ainda. Estou desculpando isso, porque a idade nos ensinou a escrever no papel. Eu estou aqui com um monte de papel na mesa, tudo rabiscado. Mas, então, a função do Conselho Municipal que foi exercida por nós nesses 2 casos mostra o sucesso, mostra a efetivação do Conselho Social que está preconizado mesmo a norma básica e um foco social e Aldaís Esposar, a pessoa que dirigiu uma mesa redonda,
ela disse que a maior caridade que se pode fazer é a garantia de vida. Nós, atores, trabalhar para que os direitos sejam efetivamente garantidos. Então, esse processo de construção foi realizado Não estou conseguindo escutar. 90, principalmente. Continua cortando? Tá, eu não sei se o problema é aí. Tá dando um barulho, sabe? Eu tenho um barulho aqui perto do ar-condicionado. Ah, Será pode que é? ser. Acho que é. Deixa eu desligar. Tá dando um assim. Não tá um barulho? Sim. Parou o barulho? Parou o barulho? Vamos ver. Vou ver se a Não. sua voz fica melhor. Então não é aqui, que agora não tem É. não atrapalhou. Nada Deixa eu ver. Fala de novo, cara. Não, não é. E não tem mais nada ligado. Desliguei até o computador. Estranho. Tá dando uma interferência, um barulho. Mas pode continuar. Agora tem hora que a gente escuta direitinho. Mas eu queria que escutasse tudo. Parou. Também Não. parou. Voltou. Você tá escutando agora o barulhinho? Tô. Mas pode tentar falar. Fala um pouco mais alto para ver se a gente consegue te escutar. Então, dentro dessa experiência da construção dos direitos, e na primeira década também, quando existia uma participação popular, mesmo com alguns contratempos, eles eram órgãos paritários, então força de controle e a metade do governo. Então, é uma paridade mais estrutural na condição de ser não garantem outras a igualdade também. Cara, reunião às 9 horas da manhã. Foi. Agora travou. É. Mas eu acho que o problema é lá, não é? Ou aqui. Pode ser a internet dele. Mas tá dando barulho ainda? Tá dando um barulho ainda. Agora a internet, eu acho que parou. Pessoal, nós estamos tendo uns probleminhas técnicos aqui. Infelizmente, não estamos conseguindo escutar 100%. Eu acredito que possa ter alguma interferência aqui. Ah, ele saiu. Porém, continua a interferência. Eu não sei se tem alguma coisa aqui. Sérgio, podia olhar para nós se está dando alguma interferência, que está ajudando a gente aqui nessa organização, para ver se está tendo. Você está de fone? Não, né? Ou... Não estou de fone. Está funcionando. Porque eu... O meu também. Nem eu não eu tirar... Eu não estou escutando o barulho que vocês estão escutando. Só some e fica muito baixo a voz do Joaquim, né? Mas eu não estou escutando barulhos, não. Ah, o barulho que eu estava escutando agora voltou de novo. Não sei se é o meu... Deixa eu... As pessoas também não devem estar escutando direito, né? Pessoal, ajuda a gente aí se vocês estiverem escutando alguma coisa, estiver falhando, que eu ainda estou escutando um barulho. Tirei até o fone que eu vi. Você está escutando, Joaquim? Agora
ficou completamente pela frente um bom tempo. Agora pode continuar a falar. Deixa eu ver se caso a gente consegue olhar o que aconteceu. Posso continuar? Pode. Nós te escutamos mais ou menos até você falar da paridade, né, da sociedade civil e do governo, e depois começou a falhar e a gente não escutou mais, não. É isso mesmo. Mas então, porque o governo coloca sempre os seus melhores técnicos e organiza reuniões. Então, isso já está sabendo. Mas quando há um interesse houve uma na reunião do governo, quase todas as pessoas da sociedade civil estão interessadas com alguma atividade do governo. O governo não deputado e a sociedade civil fiscalizar. Ele inverte essa lógica, manda para a sociedade produzir esse tipo e ele vai lá e fiscaliza com mãos de ferro. Ameaça, existe aquela a pressão que a entidade da Estado efetivamente discutir e exercer o que a Dona falou. O governo era possível, ainda que o nosso sistema universal, por hora, ou que é déficit, então, essa participação civil, essa discussão das coisas, e os conselhos de políticas têm essa ação fundamental para garantir o princípio básico do controle social, que é fazer com a população e não para. O político vem o governo exercendo um poder injusto às pessoas. A Laurice caiu aqui. Você acredita que eu acho que o problema era no da Laurice? Porque agora parou o barulho. Realmente. Eu saí. Você saiu e voltou? Saí e voltei. Agora melhorou. Então desculpe, o Joaquim fala de novo. Não, mas Joaquim, a gente pede desculpa, porque teve umas horas que não estava dando para escutar direitinho, mas aí eu vou te passar a fala de novo, só vou fazer aqui, né, um breve mas aqui, pode tocar. A gente continua, a gente tenta ajustar esse tempo aí, para a gente não perder sua fala, tá bom? Então, não, mas assim, pessoal... pode tocar, pode tocar, que tá. Tem outros pontos aí para frente. Sim. Que eu consigo introduzir as informações novamente. Ótimo. Então, assim, de fato, né, são duas questões extremamente importantes, que é o trabalho, né, do profissional, assistente social, e os conselhos. E aí eu escutei um pouco você falando sobre a importância, né, do trabalho do Conselho Municipal, e eu também concordo referente a essa questão que tem que existir essa autonomia dos conselhos, né? Quando existe autonomia dos conselhos para ele conseguir tomar, né, dar os encaminhamentos, isso é extremamente importante. E aí, os conselhos têm essa dificuldade, muitas vezes, né? Nós temos aí os conselhos são formados pela sociedade civil e também pelo governo, e aí é necessário que a gente consiga fazer esse balanceamento, porém, tentando garantir o máximo essa questão dos direitos, né? Tentando trazer dentro das políticas de assistência, todos os direitos, né, a serem garantidos e também elaborados, né, para esse processo aí da assistência social.
Então, pessoal, né, eu peço desculpa, nós tivemos alguns contratempos aqui, infelizmente, né, teve essa falha na fala do Joaquim, mas nós vamos dar continuidade aqui para a gente estar falando mais um pouco sobre isso. E aí a gente está vivendo uma situação muito complicada, né, dentro do nosso país, né, vamos dizer assim, né, frente à questão das políticas públicas, nós tivemos aí uma situação complicada, né, frente à questão das desigualdades, que vem nessa crescente das desigualdades sociais, essa manifestação que a gente chama de questão social, que é toda essa estrutura de desigualdade social, né, o racismo, o feminicídio, dentre várias outras coisas, está vindo numa crescente. E aí, hoje nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, em que as pessoas, né, estão ficando nesse isolamento social, alguns não, mas ainda assim nós estamos nesse processo de isolamento social, e aí a gente consegue perceber que tem também essa situação em que existem as violações e as violências, né? Então, frente a essa falta, né, de muitas vezes das pessoas conseguirem, neste momento, ter esse acesso aos serviços, e também a gente tem o problema, né, porque essas desigualdades sociais, ela também tem um recorte social em que, muitas vezes, quem sofre são as pessoas né, que não têm condições financeiras para garantir a água e o sabão, né, nesse momento de pandemia, para garantir até mesmo, né, sua questão de saúde. E aí nós temos diversas dificuldades aí. E aí, né, novamente, referente à experiência de vocês, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse espaço, né, de atuação de vocês frente ao trabalho e o direito, né, das pessoas de acesso às políticas, também, né, a tentar buscar formas de resolução dessas problemáticas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a atuação, né, dos conselhos e também do Conselho Municipal, né, eu sei que o Joaquim hoje não está no Conselho Municipal, mas o que seria, como seria, poderia ser e como está sendo a questão da atuação frente a essas problemáticas, né, da pandemia e as desigualdades sociais, as violações. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Olha, é interessante essa fala, porque carece, neste momento, de uma visão clara da função do Conselho. Os governos têm que ter também clareza da necessidade de discutir, de trazer a população para dentro da pública, pois vejamos, os governos, eles entendem os conselhos como órgão do governo, e não de governo. E cá nas ciências jurídicas, nós aprendemos que a palavra tem vida. Quando você fala órgão de governo, é para garantir a governança, para possibilitar o implemento da política pública, que é um direito, ponto. Essa visão ela tem que ser efetivamente aberta para a sociedade. A pandemia está trazendo algumas reflexões que marcam direto a nossa atuação. Veja bem, hoje na nossa cidade nós já podemos observar pessoas se esmolando nos sinais, nós já temos meninas tomando conta de meninos, enquanto que não se apresenta nenhuma visão para atender essa população que vai iniciar um 2021 em uma situação de miserabilidade nunca antes vista, porque experimentou-se a comer bem, experimentou-se a ter 3 refeições no mínimo por dia, a ter o acolhimento de escolas, dentro de creches e outros centros de acolhimento. Aí, de repente, vem a pandemia e tira toda essa conquista e a gente achou que já estava sedimentado. Em 2007, 2008, eu escrevi um artigo falando que os movimentos sociais deveriam descobrir novas bandeiras, porque o sonhador aqui achava que o direito estava estabelecido. Aí, hoje, eu já tenho que reescrever esse artigo e não vale nada mais. Já temos que dizer, devemos
conquistar os direitos que tínhamos. E isso se faz na sociedade. Não vamos esperar que o governo permita que isso faça. A gente só não pode ser tratorado. O governo não pode passar o trator em cima da sociedade, impedindo que essa sociedade fale assim, eu preciso agora do arroz, porque o arroz hoje é R$38. Eu consigo plantar a minha hortinha no fundo da minha casa, me dê a semente que eu vou conseguir fazer isso. Agora, o governo acha que tem a varinha de condão, que pode descobrir, pode dizer o que eu ou você precisa. Então, os órgãos de controle precisam funcionar para estabelecer políticas públicas com a participação social. Não é o governo dirigir-se como se fosse a sua empresa, determinando qual a função que cada ator social vai desenvolver, porque não é assim que funciona em uma cidade em tempos modernos como hoje, onde todo mundo acessa tudo e tem que participar efetivamente. Sim, de fato. Eu acho que a participação, ela é fundamental mesmo, né? Nós vivemos um momento, assim, como o Joaquim falou, de buscar novas bandeiras, mas não é isso mais, né? É a gente fazer novas lutas para efetivar aquilo que, inclusive, já tinha sido conquistado, né? A gente já tinha sido conquistado várias coisas, que, inclusive, estão na legislação, né? Mas que a gente foi perdendo nesses anos e que agora tudo está também na responsabilidade da pandemia. Mas a gente já estava perdendo isso há muito tempo antes, né? Não é? A pandemia foi um desfecho, um agravamento de tudo isso que a gente já vinha perdendo algum tempinho atrás, né? Então, acho que é o momento realmente da gente lutar por isso. A pandemia, assim, ela tem agravado muito a questão da pobreza, né? Eu que tenho muito contato com a população de rua, a gente está percebendo um perfil novo na rua, que inclusive às vezes ainda está dentro da casa, mas que vem para a rua para buscar comida, para fazer a mendicância, né? Para poder se alimentar com a sopa, com a janta que as entidades oferecem para a população em situação de rua. Então, os meninos no sinal, né? Eu tenho circulado um pouco à noite, até por causa da população em situação de rua, e a gente tem percebido coisas que a gente não tinha antes. Há muito tempo a gente já não tinha, que era a questão das crianças e adolescentes na rua, inclusive dormindo na rua, né? Várias vezes eu já acionei conselho tutelar à noite por causa de criança que está na rua, né? À noite, para comer, para pedir, fica na rua, dorme, não tem como voltar para casa, né? Então, a gente está descobrindo a miséria novamente, muito batendo na porta da nossa cidade, da nossa rua, no semáforo, e por onde a gente circula, né? Só não enxerga quem realmente não quer enxergar, né? Porque tem crescido muito. Para além disso, nós temos o meu eixo de trabalho, né, que é a situação de violação de direito. A gente tem percebido um aumento muito grande das violações de direito, porque a criança e o adolescente já não está mais dentro da creche, não está mais dentro da escola, e aí fica em casa, o pai também já está desempregado, e aí essa situação, né, de isolamento acaba provocando a violência que já existia e que acaba agravando muitas vezes a violência contra a mulher também, que tem crescido muito, né? E aí é um grande desafio para a gente também trabalhar isso, né? No momento em que as orientações são fique em casa, mas que tipo de casa que se fica, né? Que tipo de relação que se tem em casa, né? E aí, qual o suporte que essa família tem em casa também, que muitas vezes é da miséria mesmo, do filho pedir as coisas e não ter como dar, de não ter lazer em casa, de não ter internet, de não ter um tanto de coisas que, às vezes, nós temos para oferecer, né, para os nossos filhos, mas a população mais empobrecida não tem acesso a essas coisas, né? Uma escola de uma forma muito precarizada, né? Porque eu tenho assistido, assim, os meninos, hoje eu atendi uma mãe
que me falou assim, eu fiz uma faxina essa semana para poder imprimir a apostila do meu filho, porque eu não tenho internet em casa. Então, o trabalho que ela fez essa semana foi para imprimir a apostila para o menino poder fazer a atividade em casa, né? E aí a gente tem tentado, né, construir possibilidades de trabalho com essas famílias, né? E uma das alternativas, né, que alguns profissionais têm entendido como possibilidade é aproximar-se do território, porque o CRAS já está lá no território, mas o CREAS ele não está no território, eles são 2 CREAS, né, que atende cada uma metade das regionais da cidade. Então, a aproximação da gente lá no território, atender no território, para que a família não precise circular dentro de um ônibus, né, para que a família fique o menos exposta possível e a gente possa garantir um atendimento que já é considerado essencial, né? Então, não é só a saúde que é essencial nesse momento de pandemia. A assistência social também é essencial. E aí a gente tem que construir metodologia que garanta o acesso dessa população ao serviço que é essencial, né? E é um desafio. É um desafio porque a gente também fica muito sozinha nessa construção, né? Não existe diretriz, não existe uma coordenação de política que construa uma metodologia, que construam alternativas e que principalmente te dê recurso para trabalhar, né? Porque a gente fica trabalhando, mas com recursos próprios, né? Porque a gente acredita que a gente precisa atender porque a gente é serviço essencial, né? De fato, são questões que a gente tem que dar esses detalhes, por quê? Quando a gente vai falar da assistência, de direitos, da saúde, educação, diversas coisas, são todos direitos básicos que nós conseguimos conquistar, igual a Laurice falou, ao longo dos anos, né? E aí, quando a gente vê essa perda, esse retrocesso desses direitos, e que está relacionado assim, como que são direcionadas as políticas públicas, né? E aí nós vamos falar dos governos, né? Tanto nacional quanto, né, vamos dizer, o Estado como um todo. Então, a gente precisa que tenha o pensamento de que nós temos que cuidar das pessoas. A assistência social faz isso, que é esse cuidado das pessoas, que é o trabalho dessa prevenção, que é o trabalho pensando no outro. E aí nós tivemos alguns retrocessos. A Maria Auxiliadora fez vários comentários aqui interessantíssimos, falando do CREAS agora, né, sobre as violações de direito, que tem essa crescente mesmo. Isso está visível, né, hoje na nossa situação, né, que a gente tem visto, tudo isso que a Laurice falou, é só ir no centro de Betim, ir nas ruas, você vê essa situação toda, e aí nós temos isso, infelizmente, já de uma forma que vem acontecendo há algum tempo, né, como o Joaquim falou, em determinado momento parece que a gente já tinha direitos adquiridos, e aí acaba que nós precisamos de falar com as pessoas que nós não podemos nunca parar de buscar os nossos direitos. E aí teve um certo momento, né, que aí nós tivemos um problema, né, aí nós vamos falar questão nacional, que em 2016 e 2018 foi colocada a PEC 55, depois a PEC 95, que foi referente ao congelamento dos gastos, né, da saúde, da assistência social, da educação, da segurança, da previdência, e que hoje, né, a gente tá, por isso que a gente fala dessa crescente desses problemas e desses retrocessos aí, isso já está batendo na nossa porta, literalmente, tem pessoas batendo nas nossas portas pedindo as coisas. E aí, se a gente não pensar, né, que é necessário ter essa garantia, né, das políticas, de todas as formas, aí nós vamos ter cada vez mais o retrocesso. E aí é o momento da gente falar que a gente não pode perder direitos, a gente precisa que a população esteja engajada junto com os movimentos, junto com a assistência, junto com a saúde, com a educação, defendendo o SUS, defendendo a educação de qualidade, para que assim a gente consiga garantir os nossos direitos de fato. E aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão de um problema, que é um investimento,
né? Igual eu falei com vocês, nós tivemos esse retrocesso do investimento. Qual que é a necessidade desse investimento para assistência? E aí vocês falam também sobre a experiência de vocês aí. Pode ir, Laurice. Bom, a gente tem assistido... Não, o SUAS, né, ele garante um repasse de recurso mínimo, né, para a operacionalização dos serviços, né, da assistência social. Mas a gente tem assistido, nesses últimos anos, grandes cortes em relação àquilo que já é mínimo, né? Então, a gente tem, por exemplo, nesses últimos anos, uma redução, inclusive, de recursos humanos, porque não se tem recurso financeiro para custear, e aí o corte é no recurso financeiro. Então, nós temos hoje equipes super reduzidas, mínimos do mínimo, né? Nos CRAS, nos CREAS, e isso, essa redução de profissional, nós estamos falando só de RH, né? Porque também para um serviço funcionar, ele tem que ter outras coisas, né? Se você pensa no serviço de convivência, de socialização para criança, adolescente, idoso, etc., você tem que ter materiais de infra, né? Para você poder dar conta dessa logística do trabalho, né? Então, os cortes, eles são feitos sem pensar, né, na redução da oferta do trabalho. Então, se a gente não tem RH ou não tem recursos, né, de metodologia, de trabalho, de infra, a gente também reduz a nossa capacidade de atendimento à população. E isso aqui, em Betim, tem sido crescente, a ponto, né, de hoje a gente ter uma lista de espera de casos de violação de direito dentro dos CREAS, né? Então, hoje nós temos, assim, famílias que foram encaminhadas por violência contra criança e adolescente, idoso que foram encaminhados e que estão na fila há 1 ano, esperando por atendimento, né? E aí a gente só vê a redução. Essa lista, essa fila de espera, ela já existia anteriormente, né, algum tempinho atrás. Com o corte de recursos humanos, ela só vai aumentando, né? Então, assim, se a gente está falando de violação de direito, que a assistência tem que garantir direitos, que a assistência tem que trabalhar com a população no sentido da superação essas situações de violação de direito que atinge mulheres, crianças, adolescentes, idosos, nós temos que pensar que não dá para cortar recurso humano, porque a principal ferramenta de trabalho da assistência social é o profissional, né? O ser, a pessoa, né? Então, assim, se você corta, você está cortando os serviços, né? Então, assim, os recursos, o corte de recursos para assistência social tem consequências muito danosas para a população que precisa e que tem direito à assistência social, né? Uhum. De fato. Então, diante de escassez de recursos, é sabido já muito que o município ele abarca a maior parte financeiros para a política pública, sobretudo assistência social. A União tem a sua participação, sem contar com o custeio dos benefícios continuada, e sobra para o Estado a sua inteira ausência. A última vez que tive contato com números, o de assistência social, menos de 1% do que é necessário do que era aplicado efetivamente. Enquanto que a União, em torno de 9%, sem considerar os benefícios de prestação continuada, o restante ficava para o município. Que, quando vê a assistência social como prioridade, aí investe na intersetorialidade de ações, que é extremamente necessário, e agora mais do que nunca. Então, diante de escassez de aumento, uma crise econômica nunca pensada que fosse
acontecer? Precisa de inteligência e coordenação. E essa inteligência e coordenação, eu entendo que ela perpassa necessariamente por outras políticas existentes, como políticas de cultura e do esporte, como a porta de entrada da economia. Tanto economia de RH quanto economia de espaço, mas o povo precisa ser atendido. Então, precisa para o futuro não é enxergar o esporte, a cultura, a assistência como 3 prefeiturias, não. É um conjunto de políticas, de ações que precisam ser atacadas para que o resultado final seja um atendimento de qualidade à população. Né? Então, agora, para isso precisa ter coordenação e vontade política. Tudo que nós não estamos tendo. Coordenação e vontade política de unificar ações sem haver sobreposições e onde precisa ter, não é onde o cacique precisa mais forte, é onde as pessoas estejam. É lá no Marimbá, é nos rincões de Citrolândia, é no Bandeirinhas, é no Itaivera, e em tantos lugares que o serviço não chega. Sabe, Polly, uma das coisas que mais modificou a gente nas discussões é quando, ao analisar pesquisas, a gente verificava que as pessoas que realmente precisam do serviço não têm força sequer de dizer estou aqui e eu preciso. Então, a busca ativa do pessoal é uma necessidade para que a sociedade seja efetivamente protegida. Então, precisa, assim, urgente, criança pequena, até 3 anos, elas têm que estar protegidas, porque, novamente, pais e mães e filhos acima de 16 anos vão ter que sair do mercado, vão ter que estar fazendo limpeza, trabalho de diarista, fugindo de sua profissão, porque precisa se alimentar para alavancar novamente essa vida. Então, acho que a forma de discussão que está sendo feita, a forma de controle social que está sendo feita, tem que resgatar o protagonismo das políticas, o protagonismo dos movimentos sociais, que ainda tem na lembrança de muitos, como a Laurice falou no início, ela não é tão novinha. Eu fico assim, satisfeito quando chego de um espelho, mas, ao mesmo tempo, uma satisfação danada de ter trabalhado para a construção das ciências sociais enquanto direito, enquanto política pública, e a nossa sociedade temos que partir para cima para dizer, governo, olha, eu estou aqui, eu sou agente também, eu posso participar e podemos fazer junto. Isso é inteligência, isso é governança, se o governo resolver ir a fundo na questão social e diminuir os problemas que advirão daqui 10, 20 anos. Pessoal, eu estou assim, eu estou vendo vocês falarem, eu sinto totalmente contemplado tudo isso que vocês falam, que parece que passa até um filme na cabeça da gente, frente a todos esses problemas. Nossa, muito importante. E assim, a gente vê, e isso acaba que nos deixa muito aflitos, né? Porque o tempo inteiro nós estamos aí vivendo sobre uma questão de desafios. Então, desafio dos profissionais que trabalham muitas vezes, né? Trabalho por vários, né? Porque hoje, com cortes, muitas vezes, desses profissionais, o trabalho é dobrado. E quando não é dobrado, aí gera-se, sim, essa questão que a Laurice falou das listas de espera. Quando eu estava, né, atuando como conselheira tutelar, nós tivemos, e foi muito notório, essa declinação toda desses problemas que estavam tendo, e aí a gente ficava muito angustiado devido a gente não ter as famílias acompanhadas pela assistência, né? É necessário esse trabalho, porém a gente não tinha esse trabalho, né? Devido à falta de profissionais, devido à falta de recurso, a questão do transporte, a questão do trabalho, igual o Joaquim falou, o que é necessário o quê? A busca ativa também dessas famílias, porque muitas vezes, devido à vulnerabilidade extrema que aquela família vive, a todas as problemáticas dentro daquele contexto familiar, né, que pesa e que traz danos àquela família, elas não conseguem muitas vezes buscar, né,
buscar as políticas públicas, não conseguem saber dos seus direitos. Então, é necessário uma assistência social, né, um CRAS funcionando de forma de prevenção, os equipamentos, né, para trabalhar a questão das violações de direito, funcionando de forma ativa e plena, para que assim a gente consiga chegar nessa população que muitas vezes é a mais vulnerável. E aí eu queria falar com vocês, o Joaquim bem falou, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre essa questão do que a assistente social ela é transversal, ela trabalha não só com a questão da assistência, ela trabalha de forma intersetorializada. E aí a gente precisa das outras políticas públicas funcionando, precisando da saúde, da educação, dentre outros. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, falassem aí, nós já estamos chegando ao final, mas eu queria que vocês falassem sobre a importância desse trabalho intersetorial e das políticas públicas que é necessárias para a gente estar fazendo esse trabalho aí transversal e com interdisciplinariedade aí. Então, Regiane chegou, boa noite. Uma das primeiras coisas que tem que se pensar é que a assistência social ela não pode abrir mão do protagonismo da coordenação dessas políticas, porque ela aprendeu, construiu junto a expectativa de direitos que está aí pronta, com várias experiências, né? Então, a assistência social como coordenação dessas políticas, técnica, ela está barulho voltou. Com os assistentes sociais, com sociólogos, com cientistas políticos. Então, esse povo está onde? Dentro da assistência social para assinalar, para medir e mostrar a importância da política pública, né? Então, a transversalidade ela precisa, para funcionar, apenas coordenação. E não ter a ciumeira de uma prefeiturinha com a outra, sabe? Então, a gente calçar a sandália da humildade em um momento de crise, porque é daí que a gente descobre valores, e nós temos valores, muitos na cidade, sejam pessoas assistentes sociais, mas também aquela cantineira de uma creche que participou em todo o processo de construção e muitas vezes só não teve oportunidade, mas estava ali atendendo, acolhendo a mãe na hora que chegava com a criança, né? Porque urge realmente a unificação para a economia mesmo. E aí a gente aprender como trabalhar uma política de governo, né, e não do governo. Firmar enquanto direito pleno as garantias de direitos preconizadas em todas as normas da assistência social, desde a LOAS, a NOB e todos os outros regulamentos que foram construídos ao longo deste tempo. Parece que a Laurice... Laurice saiu aqui de novo. Eu acho que o telefone dela que está com esse probleminha do barulho, e quando ela sai, sempre volta ao normal. Ela deve estar voltando aí daqui a pouquinho. Você quer falar mais alguma coisa, Joaquim? Só concluindo, então, nós estamos em um momento pré-eleitoral, estamos em um momento em pensar política e pensar em quem poderá trabalhar no sentido de coordenação da política pública, de unicidade de atividades, para não haver sobreposição, para que as coisas sejam pensadas, o município como um todo. Betim são 470 mil habitantes. Nós temos aí aproximadamente 60 mil crianças pequenas que precisam ser olhadas. Nós temos aí um grupo de pessoas à beira do suicídio, porque quem suicida é a pessoa na idade produtiva. Que quando chega em casa não tem que levar para a família comer. Então, é o medo, as fobias que hoje estão presentes. Então, os psicólogos vão ter que começar a atuar mais na linha de frente também, lá nos CREAS, nos CRAS, para trazer esse socorro. Então, é uma questão de inteligência política, trabalhar a intersetorialidade de uma maneira mais transversal, de maneira a atender o foco principal, que é a família, lá onde ela está.
Maurício? Das diretrizes do SUAS, né, uma das diretrizes é o trabalho da intersetorialidade, né, que prevê que a assistência social sozinha, ela não dá conta, já que o nosso foco é na família. Se é a família, é um todo que você tem que trabalhar, a integralidade dessa família, né, a integralidade dessa família não está só no caixotinho da assistência social, né, ela está nas diversas políticas públicas que existem, e aí a gente pode falar das principais, né, da saúde, da educação, da habitação, né, que é uma política essencial e que muitas vezes é tão pobre, tão esquecida nesse processo, né, de construção, né. A gente tem que falar da cultura, do lazer, porque tem jovens, tem crianças, né? Então, a assistência social, ela se faz nessa junção e nessa integração de busca de trabalho conjunto com as diversas políticas públicas, né? E não só com as políticas públicas, né? Mas com as entidades, com as organizações não governamentais, que estão no território e que muitas vezes conhecem e oferecem programas, serviços, né, que a assistência social muitas vezes é capenga nisso. Então, a articulação com as entidades e com as outras políticas setoriais é fundamental para a sustentação de uma política de assistência social eficaz, de qualidade, né? E eu acho também que a gente, né, tem que pensar muito e tem que articular muito com as universidades, né? A gente tem pensado que as universidades são um potencial de análise do trabalho, de avaliação, de construção, né, de indicadores para avaliação dessas políticas, desses serviços que são oferecidos nas diversas políticas públicas, inclusive de diagnóstico, né? Porque a gente tem uma mania de fazer política pública, de implantar serviço sem fazer diagnóstico, né? Como que a gente implanta sem fazer diagnóstico, sem fazer avaliação, sem avaliar resultados, né? E sem ter qual o resultado que eu quero avaliar, né? Então, assim, eu acho que a intersetorialidade da assistência social, ela está com as políticas intersetoriais, com as organizações não governamentais, e aí incluindo, né, que nós vamos ter que trazer para junto, que são as universidades que estão nos territórios, nas cidades, e que podem contribuir muito, né, e que têm o dever de devolução social, né, inclusive, né. Então, eu acho que a gente não consegue fazer assistência social sozinho. Eu costumo dizer que a gente não consegue trabalhar com as famílias que eu, né, tenho muito carinho, que são as famílias do CREAS, as famílias que eu atendo, sem que a gente pense no desligamento dessas famílias com elas inteiradas no que tem no território. Porque essa interação das políticas, né, setoriais que estão lá no território, com as organizações não governamentais que estão no território, que vão ser suporte para que as famílias deem conta de continuar, né, garantindo o direito para seus membros, né? E aí eu vejo vocês dois falando também, né, desse trabalho da intersetorialidade, e é importante a gente pensar, porque assim, eu fico olhando, né, não porque a gente é assistente social, mas eu falo assim, o trabalho do assistente social, ele tem uma delicadeza na forma de direcionar as coisas, porque ele consegue dimensionar todo o papel de uma política pública e do território, inclusive. Então, ele pensa na família, ele pensa no território, ele pensa nas políticas existentes, pensa, né, o que pode ser feito, encaminhado para que aquela família possa ter os seus direitos garantidos. E aí ele vai fazer todo esse papel de fazer uma circulação dessa rede, né? Quando a gente vai pensar na saúde, é lógico, né, dentro da saúde, a gente vai fazer o atendimento da saúde, mas a saúde em si só, ela também não vai conseguir trabalhar sozinha. E muitas vezes esse trabalho
que é feito, né, dessa forma, com os outros equipamentos, né, com as outras políticas públicas, conseguem garantir, né, que tem uma questão de uma saúde mental através, né, dos atendimentos de prevenção, né, com a cultura, com o lazer, porque isso também é saúde, né, e eu tenho falado muito sobre cultura aqui, né, o trabalho da cultura, ele é fundamental, e aí eu digo não só da cultura, né, na sua forma, na parte artística, mas também na cultura sobre o conhecimento, sobre a origem, sobre como que as pessoas conseguem se relacionar em seus territórios, o que existe potencial naquele território, e todo esse olhar é feito também por esses assistentes sociais, né, que conseguem trabalhar a potencialidade daqueles lugares, do território, das famílias, para conseguir garantir, né, que essas pessoas tenham aí os seus direitos garantidos. Então, foi muito bom conversar com vocês, foi uma experiência, assim, muito interessante, que teve né, o Joaquim Ducon, que participou ativamente aí dentro do Conselho Municipal de Assistência Social, a Laurice, que também participou dentro do Conselho, mas hoje está como técnica, né, técnica dentro do CREAS, e aí tem também a experiência vivenciada nos diversos lugares que vocês passaram. Joaquim é advogado, né, faz todo um atendimento aí, tem um vasto entendimento também sobre criança e adolescente, então a gente conseguiu, eu acredito que foi muito bom a gente escutar vocês aqui, porque isso traz, de fato, um grande conhecimento para a gente e agrega muito na nossa forma de pensar. E aí, é isso que a gente tem feito, né, trazendo vocês aqui, é para que a gente faça isso com as pessoas, para que elas saiam desse lugar, né, desse lugar, né, às vezes, que fica inerte, e busquem seus direitos. Então, vamos sim nos movimentar, vamos entender como que funcionam as políticas públicas, entender que a assistência social, ela é de fato uma política pública que ela deve estar em pleno funcionamento e garantindo o acesso a todos, frente aos seus bens e serviços, tá? Então, eu quero agradecer muito vocês, vou passar para vocês fazerem as considerações finais, já para a gente já ir encerrando. A Isadora chegou aqui, bacana, diz ela que pôde aprender um pouco, né, sobre essa área. A Isadora é da área da cultura, né, ela é uma jovem aí que tem participado também com a gente, fez uma live com a gente recentemente, dançarina, né, e a gente fala a importância da gente dar acesso às pessoas, principalmente às nossas crianças e adolescentes, à cultura, ao lazer, né, para a gente conseguir garantir, assim, né, que elas tenham o seu desenvolvimento pleno dentro da sociedade. Então, vou passar para a Laurice e para o Joaquim, para eles se despedirem aí, e aí eu peço para vocês o seguinte, todas as pessoas que vêm aqui, eu tenho que pedir para falar para mim o que elas vê da palavra mulheragem. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês e falassem o que vocês acharam dessa palavra mulheragem, o que vocês entendem dessa palavra. Maurice? Mulheragem, né? Somos guerreiras, corremos atrás, construímos protagonismo, né? Construímos, questionamos, lutamos, né? Então, mulheragem, né? Mulheragem, sai do lugar, procura, né? E eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui conversando, o Joaquim, que fazia muito tempo que eu não tinha nem notícia, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, Poli, né, da gente ter se reencontrado por aí, né? Então, obrigada mesmo. Agradeço. Para mim foi um prazer, Laurice, realmente muito tempo, mas chega um momento que a necessidade nos chama. Então, o soldado tem que estar na batalha. E agora nós vamos nos ver muito aí nessa batalha que está por vir ainda, nós só estamos nos preparando para ela. A respeito da mulheragem, eu entendo uma exaltação ao protagonismo da mulher mesmo, né? Não, a mulher, ela tem que estar.
E a sensibilidade da mulher em todo o aspecto da política pública, ela não pode ser colocada de lado, colocada de importância. Então, esta ação desenvolvida por mulheres, ela traz para junto a família. A mulher carrega em seu tronco o peso da família, com muito mais precisão do que os homens que estão aí na sociedade, né? Essa sensibilidade que se tem com Poli, com Laurice, em nome de quem eu, assim, parabenizo e abraço todos os assistentes sociais. Eu, se demorasse um pouquinho mais, eu teria me tornado assistente social também. Faltou pouco, né? Né? A gente faz isso na prática. Então, é isso. A mulher protagonista, construtora de sua própria história, pessoas como a negra Poli, como a batalhadora Laurice, quantas outras mulheres estão aí sensíveis ao momento que a gente vive. Muito obrigado. Para mim foi um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Para mim que foi esse prazer todo, pessoal. E aí o pessoal está falando aqui que gostou muito do debate, que eles gostaram de conhecer um pouquinho desses desafios. Tá? A Maria Auxiliadora que deixou vários comentários, aí eu convido vocês depois para vocês olharem lá, porque vai ficar os comentários, se vocês quiserem responder e ver o que as pessoas estão comentando. Muito bacana, nós estamos aqui com a Luanda, que chegou agora. A Luanda também tem ajudado a gente muito aí. Obrigada, Luanda, por estar aí com a gente. Então, assim, pessoal, eu quero somente agradecer vocês, eu falo que agradecimento nunca é demais, mas nós estamos aqui fazendo esse papel. Então, quando eu falo mulheragem, o que me vem na cabeça, assim, vou dizer para vocês, assim, toda vez que eu falo a palavra mulheragem, eu me lembro, eu vejo como se eu estivesse fazendo um chamado para vocês. E aí, um chamado para que nós possamos agir, que nós possamos estar garantindo nossos espaços, e eu tenho falado muito disso aqui, eu peço para vocês estarem sempre vendo as nossas lives, porque a gente sempre fala disso. A gente tem uma cultura que a gente precisa de ser retirada, a mulher sofreu muito e ainda sofre. Então, nós precisamos de dar espaço para essas mulheres, para a questão de falar, né, nesse lugar de fala, nesse lugar de autonomia, né? Nós temos aí a alta do feminicídio e vários outros problemas que muitas mulheres que estão aí do outro lado dessa tela sabem e passam por eles. Então, eu queria fazer esse chamado para vocês, para todas as mulheres e para todos os homens também. Por quê? Porque para nós garantirmos o nosso direito, nós precisamos de vocês. Então, por isso que a gente precisa, né, de falar, para a gente ter essa ação e que todos estejam com a gente. Muito obrigada mais uma vez a vocês que deixaram os comentários. Eu peço que deixem aí uma curtida, que compartilhem sempre os nossos materiais. Nós estamos fazendo coisas muito bacanas aqui. E aí eu peço vocês para conhecer um pouquinho da nossa história, me conhecer um pouquinho no Instagram, né? Nós estamos aí sempre postando várias coisas, inclusive de conhecimento para vocês. E aí a gente pode discutir, se caso for preciso, a gente conversa. Então, convido vocês, pessoal, Polimulheragem, em todas as redes sociais eu vou estar lá. E aí vocês vêm aí para a gente estar conversando. Obrigada mais uma vez por me dar essa oportunidade de falar dessa profissão maravilhosa também que eu escolhi, que é assistência social, né? E aí, deixar aqui para vocês o convite, para vocês sempre estarem aqui com a gente também. Mais uma vez, dizer para vocês, assim, que foi um prazer estar com vocês aqui, que são duas pessoas admiráveis, né? Por toda a história e a experiência de vocês. Muito obrigada por compartilhar com a gente o conhecimento. Então, pessoal, até a próxima. Aguardo vocês sempre aqui no canal, né, no Facebook, Polimulheragem. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui a partir das 19h30 e na segunda no Instagram. Até a próxima. Até, Paulo. É.